Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Web Scraping. Se você não sabe, Web Scraping é aquela técnica em que você utiliza um navegador web para capturar os dados de uma página diretamente na sua planilha do Excel. Vou dar um exemplo para você. Tenho aqui a planilha que nós vamos utilizar na aula de hoje, que nós vamos reconstruir. Então eu tenho um site, se nós entrarmos nesse site você vai observar que ele tem uma lista de sites ou cursos gratuitos com certificados para bombar aí o currículo. Quando entramos nesse site, observe que nós temos aí, além das propagandas e dos links tradicionais, temos uma lista com todas as escolas. Aí você pergunta, como é que eu posso capturar o link dessas escolas? Se eu clicar sobre ele, nós vamos ser direcionados para o site, mas eu gostaria de compilar todos esses links num local só. Para isso, nós vamos utilizar o Excel e nós vamos fazer isso via Web Scraping. Para fazer esse processo, então nós vamos utilizar a planilha da aula. Eu vou intercalar aqui, eu vou minimizar esta. E na planilha de aula nós temos aqui a planilha sem os códigos que nós vamos montar. Primeiro passo, vamos apagar todos esses dados que nós temos aqui e vamos começar a montar o nosso código. Você vai poder baixar essa planilha lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br, na seção Downloads. Se você não sabe fazer isso ainda, eu descrevo num vídeo que eu gravei anteriormente como você pode fazer o download desse material. Você vai precisar apenas de um botão de comando, uma caixa de seleção onde nós vamos desprezar o domínio ou não, aí você vai entender o porquê, e uma listbox ou uma caixa de listagem para que você possa exibir os sites também. Então eu já vou mostrar as duas técnicas, como colocar na planilha e como colocar na sua caixa de listagem. Está preparado? Vamos começar o código então. Clicando duas vezes sobre o botão Busca Dados, vamos ativar primeiro o modo de Design. Vamos iniciar o nosso código declarando as nossas variáveis. Aqui nós vamos utilizar um objeto chamado IE, que é o nosso Internet Explorer. Ele é do tipo Object. Din, LN, vai ser do tipo Long, que vai controlar o número de linha por onde eu vou navegar. E Din, Call, também é um número inteiro, que vai controlar a coluna onde eu vou inserir as informações. O botão Despreza Domínio ou a variável Despreza Domínio será utilizado para fazer um filtro, e você vai entender já já. Nós vamos criar aqui uma rotina em que links da própria página não serão exibidas. E domínio vai ser uma string. Essa string vai ser o domínio principal. Nós vamos identificar qual é o domínio principal para poder fazer o cálculo. Vamos começar inicializando as nossas variáveis. Linha 3, coluna 1. Se nós analisarmos aqui a nossa planilha, eu quero a partir da linha 3, da coluna 1, coluna A, colocar os meus resultados. Despreza domínio, que é a nossa variável booleana, ela vai ser o controle chamado planilha1.checkbox1. Vamos ajustar o nome desse nosso checkbox. Vamos aqui, valida domínio. Vamos copiar esse nome e a partir dos detalhes desse nosso controle, nós vamos entrar em suas propriedades e vamos trocar o seu nome para valida domínio. Você até pode colocar aqui no início um CHK de check, né, para facilitar a identificação posterior. Voltando para o nosso ambiente do VBA, eu vou colar esse nome CHK e agora nós já temos a representação correta do controle para a nossa variável. Vamos apagar os dados, então eu vou apagar aqui considerando que da nossa célula A3, eu vou pedir para que ele pegue toda a região que tenha dados e vou dar um clear para apagar as informações anteriores. Vamos apagar a janela de verificação imediata. De posse dessas instruções, nós vamos começar a inicializar primeiro o nosso objeto IE. Set IE create object. Então nós vamos criar uma instância desse objeto do tipo Internet Explorer.application. Então estamos definindo que a nossa variável, o nosso objeto IE, será um browser do Internet Explorer. E eu vou pedir para que esse objeto fique visível, ie.visible igual a true. A partir desse ponto, nós já temos aí a possibilidade de verificar qual é o nosso controle. Eu vou criar uma nova variável aqui, também do tipo string, chamada site. Então vamos lá. O tipo site
vai ser o nosso endereço. Ou vamos colocar aqui o nosso endereço web, é mais fácil. Endereço web. Vou copiar essa variável e nós vamos agora atribuir que o meu endereço web vai ser igual a minha planilha.range A1. Por que a minha célula 1? Se nós analisarmos a nossa planilha, eu vou colocar o site para navegar na célula A1. E aí você até pode fazer aqui um controle melhor, você pode formatar campos para que a pessoa digite esse site em algum endereço, algum local melhor preparado. Para fins didáticos, eu estou fazendo uma planilha mais simples possível para que você possa entender. Depois, então que eu faço a captura do endereço web, eu preciso verificar se isso não está vazio. Então, se endereço web for igual a nada, então saia da rotina. Por quê? Eu não vou chamar a minha rotina se o endereço estiver em branco. Eu poderia até colocar essa validação antes para evitar que ele carregue o meu objeto do Internet Explorer. Vamos agora começar a analisar os nossos dados. Se eu quisesse trazer agora, já nesse momento, o meu domínio, já quisesse trazer essa informação, eu poderia utilizar o comando ie.navigate e colocar aqui o seu endereço web. A partir desse momento, o Internet Explorer seria aberto e carregaria o endereço web que nós tenhamos. E aí nós vamos precisar validar. Vamos colocar aqui um do Events para que ele possa ir atualizando, liberando o sistema operacional. E vou colocar um loop até que o status ou o status de leitura, read state, da minha janela seja igual a 4, ou seja, ele esteja pronto para utilizar. Se nós executarmos esse código agora, eu vou dar um play. Eu vou tirar do modo de design e vou dar um play. Note que o site abriu, então teoricamente o sistema está funcionando, eu poderia navegá-lo por ele. Toda a parte de carga já está funcionando. Aqui nós vamos fazer algo diferente. Quando estamos em uma página web, nós podemos referenciar ou buscar os objetos de uma página web, por exemplo, pela sua tag. Os links, eles são criados com base em algo como essa tag, href. Aí eu tenho lá um site igual site. Depois fecho a tag, clique aqui, que é para o texto que aparece na página, e o fechamento dessa tag de referência. Basicamente o que nos interessa é esse campo que está dentro do href, que é o link que está na página. Vamos fazer então o nosso desenvolvimento. Set, nós vamos utilizar aqui um objeto chamado allHyperlinks, que seriam todos os links da nossa página que está no Internet Explorer, no objeto Document, e aí nós vamos pegar na página que está ativa todos os elementos getElements by tag name. Então nós vamos pegar todos que tenham a tag começadas com a letra A. Nesse momento nós vamos fazer o seguinte, vamos apagar a nossa planilha 1. O listbox1.clear. A nossa listbox é a nossa caixa de listagem onde nós vamos exibir o site também. Então já vou começar apagando essa listbox. E vamos definir um loop for each, ou seja, para cada links, agora eu tenho um objeto chamado links, uma variável, que vai armazenar os meus hiperlinks localizados aqui no meu objeto do allHyperlinks. Vamos colocar um next aqui e nós vamos complementar. Aqui nós temos um detalhe, para cada hiperlink, se eu quisesse carregar simplesmente os hiperlinks, eu já poderia escrever aqui planilha1.listbox1.add-item links. Ele carregaria o meu link. O mesmo aconteceria se eu digitasse cells, linha, vírgula call, igual ao link que ele capturou. E incrementar a linha, linha mais um. Se você observar, nós temos já aqui uma estrutura de repetição que vai pesquisar cada um dos links e a partir dessa lista de links vai colocar na nossa planilha. E aí eu vou colocar uma mensagem box aqui, mensagem box, ok, ou processo concluído. O código é só esse. Vou colocar um breakpoint aqui na nossa planilha 1 e vou executar o código novamente, mas antes eu vou depurar e compilar. Nenhum erro detectado, vou dar um play
e nós vamos visualizar o nosso Internet Explorer sendo carregado. A partir desse ponto, o nosso objeto já está vinculado com a nossa codificação VBA. Eu posso agora minimizar ou trazer aqui para o lado, vamos minimizar este aqui também. E eu posso agora, deixa eu fazer algo diferente para visualizarmos o código enquanto digitamos. Vou pressionar o F8, ele vai apagar a minha list box, aí ele vai pesquisar cada link. Primeiro link que ele encontrou, se nós pararmos o mouse, já está aqui. F8, ele colocou o link na minha list box e colocou o link aqui na minha planilha. Incrementou a linha e vai para o próximo link. Adiciona na list box e adiciona aqui. Com isso, se pressionarmos o F5, você vai ver rapidamente que o processo foi concluído e todos os hiperlinks deste site já foram trazidos. Se nós analisarmos, nós temos aqui os links para o EAD do Senar, CIE, EdSenais, cursos abertos, Learn Café, então tem um monte de itens que estão abertos, mas nós temos também os links da própria página da alinec.com.br. Esses links, eles não precisam necessariamente ser exibidos porque eles indicam pontos da tela em que nós estamos com links também criados, como esses aqui dos menus, esses aqui das matérias. Mas se eu quero apenas os links que estão aqui, eu posso fazer uma alteração no meu código e fazer com que esse meu código reconheça esse ponto, essa quebra, onde eu quero somente os links que não fazem parte do domínio. Por isso que eu coloquei o despreza domínio e incluí na minha planilha esse campo. Quando ativado, eu quero que o meu código automaticamente procure pelo domínio principal do site e ignore todos os itens que estão abaixo. Vamos fazer um teste? Alt F11 e nós vamos mudar um pouquinho o nosso código. Para isso, eu preciso complementá-lo. Depois que nós colocamos a nossa instrução aqui para a verificação se o site não está em branco, eu preciso abastecer ou adicionar o domínio do site para eliminar links locais ou links do próprio site. Nós vamos fazer isso utilizando a instrução instr. Vamos lá. If instr. A partir da posição número 1, eu quero procurar por www, porque o site pode começar em www. Nesse caso do Alinec não, do Alinec não. Nós vamos pedir aqui para que ele verifique isso no nosso endereço web. Se o resultado for maior que 0, significa que ele encontrou. Então, nós vamos fazer a análise dos nossos dados. Mas aqui eu coloquei invertido. Eu preciso pegar esse www aqui e colocar na segunda posição. Primeiro o endereço web e depois aquilo que eu quero localizar. Nós vamos testar. Domínio, então vai ser igual ao MIDI. Nós vamos extrair agora desse nosso endereço web. Nós vamos extrair a partir da posição 1 até a posição onde vai ser localizado o www aqui que ele disse. Então nós vamos pedir para que ele faça de novo o instr para marcar onde começa a partir da posição 1 no nosso endereço web o www. E aí nós vamos ter que adicionar mais 4, porque quando temos um endereço web como www.google.com, vamos escrevê-lo aqui. Se eu localizei o www através do instr, ele vai dizer que a posição inicial dele é 1. Aí eu tenho que saltar 4 posições para começar a pegar pela letra G do domínio. Por isso que nós temos que colocar esse mais 4. Isso pode ser ajustado também dependendo do site que você está analisando. Se não, ou seja, se o site não começa com www, então eu tenho que fazer aqui o captura do domínio. Também com a função $, mas agora eu vou criar aqui uma quebra para facilitar. Nós temos que fazer duas análises. Primeiro, eu tenho que procurar no meu endereço web, vírgula, a posição inicial, que vai ser dada pela instrução, pela instrução instr, a partir da posição 1, o endereço web, que é a nossa variável que está com o texto, a barra, que depois do http nós temos a barra que começa a mostrar o domínio do usuário. Mais 2 para tirar a barra da busca e eu quero capturar 100 casas, que é o resto do endereço web. Vírgula. Você vai ver isso na prática já já. Ao pressionar o Enter, vou para a linha de baixo
Então nós estamos ainda agora da primeira instrução MIDI. Eu já disse qual é a string, que é o meu endereço web extraído. Quero começar a pesquisa na posição número 1 do resultado daquele MIDI. E eu vou colocar aqui de novo uma quebra de linha. O terceiro argumento é o tamanho. E eu não sei quantas letras que tem o domínio. Eu preciso colocar outro comando aqui que é o instr. E ele vai localizar a partir da posição número 1 todo esse comando que nós demos aqui do MIDI. Ou seja, o mesmo endereço que eu usei para compor anteriormente, eu tenho que compor aqui na minha segunda instr. Vírgula, eu quero que ele localize o ponto, lembre-se que nós estamos dizendo aqui o que eu quero que ele procure, e vou subtrair -1 do resultado para que ele possa marcar. O ponto depois do endereço vai descartá-lo. No caso do site aqui da Alice, para você entender, ele vai buscar a barra, ele encontrou e vai adicionar mais 2, vai chegar aqui no A. Depois eu vou pedir para ele localizar o ponto, que é esse primeiro ponto. E a partir dele eu tenho que dar -1 para que ele pegue apenas esse trecho do nome. De formação de todos esses, com base nessa formação do domínio, eu já tenho condições de depurar o meu programa. Veja só, eu vou clicar aqui e vou executar o código. A partir desse ponto ele executou, abriu o Internet Explorer, e se nós analisarmos aqui o meu domínio, eu parar o mouse, ele já vai conseguir identificar o Aline C corretamente, porque ele entrou nessa parte. O endereço da web não começa com www. A partir desse momento, eu sei que o nome Alice C é o domínio principal do site. Mas isso tem um problema. Eu ainda preciso fazer que ele descarte. Vamos abrir aqui. Ele reiniciou o meu Excel por causa da minha pausa que eu fiz no código. Deixa eu ver se ele recuperou a minha planilha certa. Página inicial. Acabei perdendo meu código, então vou fazer uma pequena pausa nessa aula, vou corrigir o código até o ponto onde nós ficamos e eu já volto. Recuperei o arquivo, então vamos lá, vamos onde paramos. Depois que eu fiz aqui a captura do domínio, nós vamos voltar para a nossa programação normal e agora eu preciso fazer uma pesquisa. Quando estivermos navegando por cada um dos hiperlinks, eu preciso verificar se esse hiperlink está no domínio ou não. Para isso, nós vamos colocar aqui um if. Se despreza domínio for igual a true, eu não preciso colocar igual a true, ele já está subentendido, ele já é um booleano, então eu vou suprimi-lo. Se despreza domínio for true e o tamanho dos meus links for maior que 0, porque ele pode pegar algum caractere, alguma coisa na página que tenha sido definida vazia, isso não me interessa, então nós vamos fazer algo. Então eu vou buscar esse código aqui para frente. Se não, em diff. Então vamos começar aqui para nossa análise. Se o despreza domínio for true, então eu sei que não é para colocar o domínio da Aline na lista. Aí, Alice, se em str, a partir da posição número 1, o meu link capturado contiver o domínio, se isso for igual a 0, ou seja, não tem o domínio, então nós vamos colocar na nossa planilha da forma que fizemos. Se, por outro lado, ele encontrar a palavra Alice, nós não vamos fazer. Então nós vamos colocar aqui um endif no lugar desse else, pois ele vai validar. Agora, se ele não encontrar, se o despreza domínio for true e o link for igual a 0, ele vai simplesmente colocar o link, os endereços certinho. Se o despreza domínio for falso, ele vai vir para cá. Então deixa eu colocar aqui que vai ficar um pouco confuso de você entender. Se for verdade, ou seja, se é para desprezar o domínio, então preencha tudo. Preencha somente o que não tem o domínio. Agora ficou mais fácil. Se for falso, então imprime tudo ou lança tudo na planilha. E aí o lançamento basicamente é vir até aqui e copiar todas as nossas instruções, pois eu quero que ele volte a fazer a impressão de tudo, sem fazer a sua seleção.
A partir desse ponto, então, terminamos o nosso código. Eu vou matar aqui essas linhas extras. Eu poderia colocar aqui um set também, matar todos os meus objetos, e aí você vai complementar todas as suas informações, ou você vai complementar a sua planilha de acordo com o seu gosto. Vou depurar, vou compilar o código, nenhum erro. A partir desse momento eu vou salvar a minha planilha de novo para evitar que eu a perca. Então eu vou pegar a minha planilha de captura de aula, vou salvá-la também e nós vamos executar o nosso código. Eu vou clicar sobre buscar dados. Antes eu vou deixar sem selecionar o despreza domínio. Buscar dados, você vai ver que o Internet Explorer está sendo carregado. Vou voltar para o Excel. E você vai ver que ele vai adicionar todos os objetos aqui, clicando em OK, inclusive aparecendo o Aline C. Se você analisar, o domínio dela aparece em diversas ocasiões. A partir desse ponto, então, eu já sei que eu preciso desprezar o domínio. Então eu vou clicar em desprezar domínio e vou buscar os dados novamente. Após a limpeza das informações da minha planilha, você vai visualizar aqui que todos os meus dados foram trazidos novamente. Ou seja, tem alguma coisa errada lá no meu código. Vamos analisar e vamos interpretar por aqui. Vamos parar o mouse e vamos verificar como ele está chegando nesse ponto. Por isso que é bom depurar os programas. Vou pressionar o F5, nós vamos carregar de novo o Internet Explorer e eu vou clicar no ambiente do VBA. Quando chegou nesse ponto, observe que o despreza domínio está verdadeiro. Nesse ponto, eu preciso verificar, aqui eu errei, se é maior que 0, não igual a 0. É aqui. Então vamos lá, vou voltar aqui um código. Despreza domínio é verdadeiro e o tamanho do link é maior que 0, então ele vai validar. Nesse caso, despreza domínio é verdadeiro, mas o tamanho do link, ele é, deixa eu ver aqui, ele é igual a 0. Ou seja, ele não encontrou o domínio, ele vai preencher. Por isso que ele está fazendo isso. Deixa eu dar aqui um F5, vou interromper de novo o código. Deixa eu verificar se despreza domínio for igual a true e o tamanho do meu link for maior que 0, então, isso mesmo. Aí eu vou validar. Perfeito. Então, vamos lá. Vou executar. Vamos ver o que ele vai trazer. Vou dar um F5. Ele trouxe todo mundo, olha só, sem o domínio da Aline C. A partir desse ponto, com o despreza domínio ativo, somente os links que me interessam são trazidos. Eu não tenho mais nenhum link aqui que tenha o site principal. Vamos agora fazer outro teste. Vou clicar aqui, vamos trocar o domínio para www, ou melhor, vamos colocá-lo completo, http://www.google.com.br. Se mandarmos executar a busca de dados, você vai ver que ele vai abrir o Internet Explorer também. Ele foi encerrado porque eu fiz uma pequena mudança aqui no nosso código. E a instrução despreza domínio desprezou. Se tirarmos o despreza domínio e mandarmos buscar os dados, você vai ver que o Internet Explorer abriu e capturou corretamente também. Mas isso tem um pequeno detalhe que eu preciso passar para você aqui dentro do nosso código. Vamos parar o código aqui e vamos adicionar um breakpoint. Se executarmos o código, observe que o Internet Explorer carregou e a partir desse ponto eu vou verificar se existe o www. É maior que 0? É. Então eu não tenho domínio. A minha URL name está vazia. Na verdade eu preciso colocar aqui o nosso código do nosso endereço web. Pronto. Se eu der aqui de novo o nosso endereço web e pedir para executar, você vai ver que o nosso código vai ser executado, só que ele não vai filtrar todos os dados do Google. Aqui tem um pequeno probleminha no nosso código. Ligando o despreza domínio e buscando os dados, ele não vai conseguir desprezar o domínio do Google por causa dessa nossa instrução. Quando eu dou um F5, observe que ele não traz. Aliás, ele conseguiu trazer agora automaticamente de novo. Por quê? Vamos analisar o nosso código. Vou clicar aqui e domínio igual a F8. Veja que o domínio é HTTP, então ele está capturando o domínio errado. Para que nós possamos fazer essa correção, nós vamos ter que trocar essa conta do domínio. E isso aconteceu num teste que eu fiz agora que eu interrompi a minha gravação. Nesse código eu vou fazer em duas partes para que você possa entender como funcionou essa captura com as instruções alinhadas. Dessa vez nós vamos fazer a captura de forma separada. Aqui primeiro nós vamos capturar o MIDI do nosso endereço web. Então nós temos o endereço web e a partir de que posição que eu quero capturar?
Primeiro, eu preciso descobrir do Google para frente, eu preciso desprezar o www. Como ele encontrou o www, eu vou pedir para que ele verifique no nosso endereço web e ele marque a partir da posição onde ele encontrar no INSTR, a partir da posição 1, o nosso endereço web. Nesse ponto aqui, estava invertido também a minha digitação, nós vamos ter a seguinte condição. A primeira parte do nosso domínio, eu vou trazer as 100 casas, as 100 primeiras casas desse nosso endereço. Se eu executar, você vai ver que ao pressionar o F8, o nosso domínio agora é google.com.br, porque ele está pegando do nosso endereço web, localizando a posição do www, somando 4 e capturando 100 posições. Isso acontece justamente porque nós queremos o nosso endereço completo. A partir desse ponto, eu vou fazer agora o uso de uma segunda instrução para capturar apenas a palavra Google. Então, meu domínio vai ser igual a $. No endereço anterior já funcionaria, mas como eu quero apenas o nome do domínio, eu vou usar aqui que eu quero extrair do meu domínio que já está no ponto anterior, a partir da posição 1 da minha instrução em str, eu quero localizar no meu domínio o ponto. Vou tirar 1 para que ele pegue o nome do Google exatamente. Vou colocar um breakpoint aqui, vou dar um F5 e você vai ver que após executarmos com a tecla F8, o nosso domínio agora é só a palavra Google. Ou seja, eu consegui eliminar. Se eu deixasse no passo anterior google.com.br, também daria certo. Quando eu vou executar agora o meu código, se nós pedirmos para desprezar o domínio e buscar os dados, você vai ver que na minha página do Google, todos os recursos aqui foram trazidos em branco porque não tem nenhum outro site que não tenha o domínio do Google. Se eu desprezar e pedir para buscar os dados, ele vai trazer todos os nossos endereços e se nós batermos o olho aqui, a palavra Google aparece em todos os endereços do nosso site. Por isso que ele não fez aí a exibição de nenhum. Você pode testar. Então, se eu colocar aqui http://www.alessandrotrovato.com.br e pedir para que ele faça a busca dos dados, você vai ver que ele vai acessar o meu site e a partir do meu site ele vai pegar todos os links das páginas que eu tenho lá no item principal. E da mesma forma, se eu pedir para que ele despreze o domínio, ao buscar os dados, você vai ver que provavelmente muitos poucos links serão exibidos, porque eu não tenho o meu domínio nele, apenas os meus endereços lá das minhas redes sociais. Pois bem, conseguimos fechar finalmente a nossa aula, vou salvá-la, você vai poder baixar essa aula futuramente. O único código que eu incluí aqui no final que você não viu durante a execução é que antes de mostrar a message box do usuário, eu dei um ie.kit para que ele possa fechar o Internet Explorer, para que eu não tenha que ficar fechando manualmente. Vejam que é simples, eu posso então começar a complementar as minhas planilhas e na próxima aula eu vou mostrar como você pode fazer esse web scraping utilizando as planilhas do Google sem utilizar programação. Nós vamos utilizar uma única função do Google para fazer esse processo. E você vai ver como é simples fazer um web scraping utilizando uma única função nas planilhas Google. Espero que você tenha gostado dessa aula, ela ficou um pouco extensa demais do que eu gostaria, mas os conceitos aqui abordados mereciam esse detalhamento. Espero você no nosso próximo encontro, até lá!